Trump atacou. O Irã ameaça bloquear o petróleo do planeta. 20% do abastecimento mundial está em risco. Isso pode disparar os preços no mundo inteiro? A gente vai descobrir tudo isso agora, então vem pro vídeo. Imagina alguém que colocou um cadeado na torneira que abastece 20% de todo o petróleo consumido no planeta. É exatamente isso que está acontecendo agora no Oriente Médio. O fechamento principal da rota marítima de escoamento do petróleo da região e a ameaça do Irã de explodir os navios que tentarem furar o bloqueio acenderam um alerta nos mercados internacionais. Após a ação conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o alvo no Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica emitiu um aviso a todas as embarcações na região. O Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. Essa ameaça veio acompanhada de uma promessa sombria do general Embraer Jabari. Ele disse que qualquer um que tentar passar será incendiado pelos nossos heróis da Marinha e do Exército da Guarda Revolucionária Islâmica. O impacto foi imediato. Imagens de satélite mostram um engarrafamento marítimo com mais de 150 petroleiros paralisados, aguardando ordens que podem não chegar. Donald Trump, quando foi questionado se temia uma retaliação após a ação militar no país, foi categórico. Ele disse que o petróleo pode ter alta por um breve período, mas projetou que os preços vão recuar. Espero que os preços do petróleo recuem assim que a ação contra o Irã terminar, afirmou o republicano durante a coletiva na Casa Branca. Mas por que essa passagem tão pequena é tão importante para as maiores potências do mundo e quais impactos já podem ser sentidos com o seu bloqueio? Para entender a gravidade do que está acontecendo, é preciso olhar para o mapa. O Estreito de Hormuz é um canal de água que separa o Irã ao norte de Omã e dos Emirados Árabes Unidos ao sul. No seu ponto mais estreito, a largura é de apenas 33 quilômetros. Para entender a dificuldade de passar por lá, as áreas seguras para os grandes navios têm apenas 3 km de largura em cada sentido. Essa é uma navegação considerada desafiadora, segundo Roberto Ardengue, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo. Ele explica que os navios precisam passar ali com muito cuidado, principalmente se tiver um navio subindo e outro descendo. É por ali que passam praticamente todos os grandes petroleiros que vão se abastecendo nos portos e nas refinarias desses países. Então qualquer interrupção nesse caminho causa uma enorme preocupação. É um funil geográfico por onde transitam diariamente 20 milhões de barris de petróleo, o equivalente a 1/5 do consumo mundial. Isso é 10 vezes mais do que o Brasil exporta em um dia inteiro. O estreito é a única saída para o mar aberto de 5 dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Catar e os Emirados Árabes Unidos. O uso do petróleo vai além do abastecimento de veículos. Pelo Estreito de Hormuz passam cerca de 20% do gás natural liquefeito global e aproximadamente 1/3 do comércio mundial de fertilizantes. Esses fertilizantes são essenciais para a produção agrícola em diversos países. Portanto, qualquer interrupção na região pode impactar diretamente cadeias alimentares globais. O bloqueio atual é consequência do aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã. O início foi as operações militares de 28 de fevereiro, quando forças americanas e israelenses atingiram alvos em solo iraniano. No Oriente Médio, petróleo é riqueza e arma de guerra, e nesse campo, o Irã tem uma vantagem geográfica estratégica. O país, historicamente, utiliza o Estreito de Hormuz como sua arma de última instância. Para Tehran, o controle da margem norte do estreito compensa sua inferioridade militar convencional em relação aos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos já informou que não pode garantir a segurança de embarcações comerciais no Golfo de Omã ou no Mar Arábico. O mar tornou-se território de ninguém. Bastou a ameaça de destruição para que as grandes transportadoras suspendessem as travessias. Sem precisar fechar fisicamente o estreito, o Irã conseguiu paralisar o tráfego, fazendo com que o preço do barril do petróleo disparasse. A história que estamos acompanhando agora é um exemplo claro de como a geografia e o poder militar moldam o nosso dia a dia, desde o preço da gasolina até a estabilidade da nossa moeda. O bloqueio de Osmo não atinge todos os países da mesma forma. Curiosamente, o país que pode sofrer o golpe mais devastador é justamente o maior aliado comercial do Irã, a China.
Pequim importa 10 milhões de barris por dia e 40% dessa demanda energética depende exclusivamente do Estreito de Hormuz. Com a recente perda de fornecimento barato da Venezuela, a interrupção iraniana coloca a indústria chinesa em uma zona de risco existencial. Mas a China não está sozinha. 85% do petróleo da Índia vem de fora. Desse total, 60% vem desses países do Oriente Médio. Já o Japão importa praticamente todo o seu petróleo, cerca de 90%, e 75% desse petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. Para estas nações, o bloqueio não é apenas uma crise financeira, é uma ameaça à manutenção dos serviços básicos de suas cidades. Especialistas e analistas de mercado já projetam que, se a situação persistir por mais de algumas semanas, o preço do barril de petróleo pode ultrapassar a marca histórica de 150 a 200 dólares. Bolsas americanas despencaram à medida que a situação no Irã entrou no quarto dia sem sinais de resolução. No Brasil, o reflexo é imediato. O preço dos combustíveis tende a subir e o dólar comercial saltou 1,5%, batendo 5,24 pela manhã. A Petrobras, porém, afirmou que não há risco de desabastecimento de petróleo no Brasil, mesmo diante da escalada do conflito. Mas como o Irã pode segurar um bloqueio contra a maior potência militar da história? A resposta está na estratégia assimétrica. O Irã sabe que não venceria uma batalha naval clássica contra um porta-aviões americano. Por isso, investiu décadas em tecnologias de negação diária. A Guarda Revolucionária possui um estoque estimado de 6.000 minas navais de diversos tipos. São armas silenciosas, baratas e extremamente difíceis de limpar no alto mar. Basta lembrar que na Guerra dos Petroleiros dos anos 80, uma única mina iraniana danificou gravemente a fragata americana DE-413. Além disso, a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã opera centenas de lanchas rápidas armadas com torpedos, mísseis antinavios e metralhadoras pesadas. A tática principal é o enxame de embarcações, com dezenas de lanchas enfileiradas contra o mesmo alvo para sobrecarregar as defesas de navios maiores. Elas são capazes de atingir velocidade entre 50 e 70 nós, o equivalente a até 130 km. Ao somar isso com os ataques de drones e mísseis no Mar Vermelho, temos o fechamento simultâneo dos dois principais gargalos marítimos do mundo. O Irã não precisa vencer a guerra, ele só precisa tornar o custo da passagem alto demais para que ninguém se atreva a navegar. O Estreito de Hormuz é a prova de que o equilíbrio do mundo moderno é muito mais frágil do que gostaríamos de acreditar. Uma passagem de apenas 33 quilômetros que separa a normalidade do caos. E a pergunta permanece: essa tensão vai diminuir ou estamos no início de uma crise energética global? Galera, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve aí se ainda não for inscrito e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.